Bolsonaro defende na Câmara anistia aos golpistas do 8 de janeiro e a reversão de sua inelegibilidade. Ele disse que não existe direita sem Bolsonaro. Você vê aí, são três linhas, né? Não, pois são 3 problemas, né? 5 linhas seriam 5 absurdos. 3 problemas aí. Vamos começar aí por anistia / inelegibilidade, Raniele. Exato. O ex-presidente da República veio aqui ontem ao Congresso Nacional, chegou lá no Senado, teve uma reunião na liderança do PL e, claro, tocou em assuntos polêmicos. Defendeu a anistia, disse que não está barganhando a anistia em troca de apoio às presidências da Câmara e do Senado, mas disse que tem o tete-a-tete, a conversa. E disse que a prioridade não é ele. Ele está em segundo plano em relação à anistia do 8 de janeiro, porque ele também é investigado por tentativa de golpe. A prioridade, de acordo com Bolsonaro, é soltar os inocentes. A questão da inelegibilidade, ele disse que vê depois. Mas logo em seguida, ele já disse que o primeiro passo é pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver o que ele disse. Tomado posse, então, o senhor concorda com a comissão especial? Acha que isso não vai... Vamos lá, na sequência, porque primeiro ele fala da anistia, essa parte aí, vamos lá. Tomado posse, então, o senhor concorda com a comissão especial? Acha que isso não vai atrapalhar a votação? Não. Ele se comprometeu? Lógico que cada segundo para aquelas pessoas que estão presas, não me entender injustamente, é uma eternidade, tá? Mas é o caminho que nós temos para... Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. Bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguirmos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano ainda. Presidente, mas o senhor condicionou o apoio ao governo? Não tem condição nenhuma. Tem essa coisa, também não vou enganar vocês, que a gente faz o tete a tete. Não tem nada escrito, nem passa para fora, tá certo? O que a gente quer é solução. Nós não queremos... Na sequência, é inelegibilidade, que ele diz que não está interessado, porém... Olha, é menos importante a volta da minha elegibilidade do que a liberdade dessas pessoas. Mas isso está na mesa de negociação? A gente conversa, poxa. Na mesa é igual um namoro, né? Você conversa tudo, vou casar. A gente conversa, vai ter filho, não vai ter filho, vai morar onde, o que você tem, o que você não tem. Qual foi a resposta que eu teve? Num namoro você tem quase tudo sim. Tá? Ou não é? Vamos agora à terceira parte da entrevista. A Raniele estava lá, fez as perguntas sobre ocupar o espaço da direita, uma direita sem ele, uma direita com Bolsonaro inelegível. Tem chance? Já tentaram várias vezes, não conseguiram. Esses caras, junto quantas pessoas no aeroporto ou num bate-papo em qualquer lugar do Brasil? Só me dizer quanto junto. Se sabe, não sabe a linguagem do povo. E tem uma utopia, tá? Muitos têm uma utopia. Todos que tentaram se arvorar como líder através de likes, né? Ou de lacrações, não chegou a lugar nenhum. São conhecidos atualmente como estrategistas intergalácticos. Tá? São sonhadores galácticos. Fala, Raniele. Acrescento, né, que ele falou, claro, do Pablo Marçal. Disse que o Pablo Marçal cresceu graças a ele nas pesquisas de intenção de voto em São Paulo e por uma mentira, quando foi divulgado que ele iria apoiar Pablo Marçal, que ele disse que, na verdade, isso não ocorreu. E disse também que o influenciador, esse coach, é precoce e que ele não é parecido com Bolsonaro, porque já fizeram, né, essa comparação. Ele disse que há uma diferença muito grande entre o Bolsonaro e o Pablo Marçal, porque ele já foi do Exército, já passou mais de 20 anos aqui no Congresso Nacional, já trabalhou até como entregador de jornal e tudo e tal, e o Pablo Marçal não tem nada disso. Vamos lá, professor Vila, fique à vontade, a pizza está aí, tem calabresa, tem 4 queijos, tem alite, escolha, professor. A manchete da Raniele são 3 frases aí, pode escolher, pode falar das 3, à vontade, professor. Olha, Amadeu, é tudo ridículo, o primarismo analítico é caso de estudo, né? Falar de namoro, as reflexões sobre namoro e a política, realmente saber que esse senhor foi presidente da República Federativa do Brasil, eventualmente 8º PIB, 7º PIB, 9º PIB do mundo, é inacreditável.
Mas vamos rapidamente por partes. A anistia não tem nada a ver, isso é um absurdo. Você só faz anistia como em 1930 foi feita após a Revolução de 30, a anistia veio em novembro, a Revolução foi em outubro. Aí explica-se iniciando os crimes, entre aspas, dos tenentistas, das rebeliões de 22, 24 e Coluna Prestes. Depois, em 1945, anistia no final do Estado Novo, né? Aqueles todos que tinham sido presos, torturados, muitos morreram assassinados, não podemos esquecer a barbárie que foi Estado Novo, ninguém lembra, né? Mas houve anistia aos perseguidos políticos, né? Tinham cerca de 400 presos políticos à época, aproximadamente. Então, veio a anistia e foi fundamental para as eleições de dezembro do mesmo ano. E depois a anistia em 1979, que anistia os banidos, caçados, exilados, né? Aqui iniciando o processo de abertura democrática no governo Figueiredo. Ou seja, são momentos de mudança ou até de ruptura. Não é o caso agora, portanto, não cabe anistia. Segundo, a questão que ele lidera a direita é piada, eles não conseguem articular duas frases que tenham sentido orgânico, que tenham estrutura orgânica, não tem nada, basta ver a relação com o Namoro, que é de um primarismo absoluto. Ele vai continuar inelegível, tudo indica, não há nada que mostre que o processo foi, de alguma forma, ilícito que levou à sua condenação. Sendo assim, a vida segue, ele está fazendo isso aí para ocupar espaço político. A questão do Marçal é uma bobagem que ele disse, ele não está entendendo o significado, independente se é bom ou mal, não estou entrando nesse mérito do Pablo Marçal. E a grande questão é que hoje a direita está fragmentada e ele perdeu o monopólio. Essa é a questão central. Hoje ele não é o que era antes do primeiro turno da eleição, aqui no mês de outubro. Ari, eu não consigo entender assim, o que tem a ver anistiar o golpe com anistiar a inelegibilidade dele, que foi por outros motivos. Olha, foi lá a inelegibilidade dele é porque ele reuniu embaixadores, representantes de diversas nações do mundo, e lá ele atacou a democracia brasileira ao colocar em xeque a seriedade, a lisura do voto eletrônico, das urnas eletrônicas. Foi o principal motivo, né? E os ataques do 8 de janeiro foi ali uma caterva, como gosta de dizer o professor, impulsionada por ele e por outros que tais, né? Outras mas ninguém nem sabe. A ele. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que o que é que eles fazem? É o que a extrema-direita sempre faz. Está num universo paralelo, na Bolsonaro Land, e aí quer, através da bancada bolsonarista dele, a bancada raivosa, a bancada do ódio, tentar ludibriar. Agora, tentar ludibriar 211 milhões de brasileiros através de uma bancada raivosa, eu acho ousadia demais. Mas ele disse aí, Apoliano, que vai enxertar. Ele é claro, né? Ele é claro que ele quis dizer que não tinha, mas tinha e tal, e deixou claro que vai enxertar para ele poder ser candidato. Mas eu não entendo como é que enxerta aí. Amadeu, ele passou vários anos da vida no mundo da Lua, né? E ele continua nesse mundo da Lua, mesmo vendo todos os sinais de que o Centrão, que ora no governo dele, ajudou a dar essa sustentação ao custo das emendas parlamentares, ao custo da utilização dos recursos da União. Agora ele está vendo esse grupo abandonando o surgimento de novas figuras e, principalmente, a divisão dessa direita. O que ele está tentando é chamar para si de novo essa responsabilidade que eu acho que é em vão, né? Bolsonaro está sendo aos poucos abandonado justamente porque o Centrão está percebendo que trazer Bolsonaro de volta ao jogo não é o melhor negócio. E para voltar ao jogo ele precisa desse grupo. Então, uma coisa não acontece sem a outra. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o França e depois a Raniele pode comentar. O Hugo Mota se comprometeu, segundo o Bolsonaro, a botar a anistia do 8 de janeiro e implicitamente também a inelegibilidade dele, não foi? Não foi o que ele disse aí? E o Hugo Mota se comprometeu com o Lula e com o PT de que não vai botar a anistia. Quem é que está sendo enganado aí, França? Os dois? Os dois, Amadeu, mas no final das contas eu acredito que ele não colocará em pauta porque o próprio Centrão vem dando demonstrativos de que é uma pauta que não é cara. O próprio Valdemar Costa Neto, quando deu aquela entrevista, cometeu o ato falho em chamar
essas pessoas de golpista, porque ele está no partido de Jair Bolsonaro e eles, em tese, defendem essa anistia, já deu um indicativo nesse sentido. Mas, Amadeu, é desalentador que uma parcela da classe política ali insuflada por Jair Bolsonaro siga dizendo que essas pessoas que estão presas são inocentes e não são golpistas, mesmo diante de todo o cenário que se viu de destruição na sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Então, inocentes foram aqueles que foram mortos, que foram perseguidos durante o período da ditadura militar. Inocentes são as famílias que até hoje sofrem sem saber o paradeiro dos seus familiares, porque são desaparecidos políticos. Inocentes são cerca de 50 mil brasileiros que foram presos durante a ditadura militar, e não essas pessoas que, se estivessem em casa se manifestando de modo pacífico, não teriam sido presas. Então, a prisão veio de forma merecida, a punição também, e é para servir de exemplo que cenas como as observadas no dia 8 de janeiro não voltem a se repetir, porque essa semente do golpismo segue presente na nossa sociedade. Antes de passar para a Raniele, o professor Vila quer falar. O Lira e o Hugo estão enganando quem aí, professor? É engraçado, você pegou muito bem, né? Porque eu estava hoje de manhã lendo com calma o Hugo, e ele dizendo o contrário do que eu tinha entendido, que o Lira tinha falado ontem, que nós comentamos aqui. Em suma, ele quer acender, é muito original minha metáfora, uma vela a Deus e outra ao demônio, né, ao diabo. A grande questão é que eu também acho que ele está fazendo isso para pegar os votos do PL, né, o Hugo Mota. Mas eu acho que a decisão do presidente, que ainda é presidente até fevereiro, até o início de fevereiro, é criar tal comissão. E como a Raniele mesmo informou ontem, e nós sabemos que a tradição no Brasil, se não quer resolver o problema, cria uma comissão. Vamos lá, Raniele.